Tá gravando? Tá gravando já? Tem certeza? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pacheco na Área. E hoje estamos com a ilustre presença do nosso atacante Davi Brum. Mas antes de começar, eu preciso perguntar uma coisa pra ti. Quer ter a tua marca aqui no nosso podcast? Aqui a tua marca não é somente anunciada, ela é lembrada, associada e respeitada. Se você quer divulgar o seu negócio para um público engajado, fiel e em crescimento, entre em contato com a nossa equipe. Beleza? Davi, fica bem tranquilo, fica bem suavezinho, que agora a gente vai entrar no primeiro bloco, onde a gente vai falar sobre origem, formação e construção. E eu quero saber tudo. Mas, para começar legal, te apresenta, Davi. Quem é o Davi Brum? Davi Brum, garota sempre querendo ajudar o próximo, sempre disposto a tudo, sempre querendo aprender mais. E é isso aí, Davi Brum, né? Não. Vamos mais profundo. Mais profundo, Davi. Mais profundo. Até muito mais do que isso. Eu sou o que tá sempre disposto a tudo, sempre mais e mais, dando o melhor de si sempre. Um guri tranquilo, tá sempre feliz, com um sorriso no rosto. Mesmo que eu possa estar nos meus piores dias, eu vou estar sempre com um sorriso no rosto, sempre mostrando que eu tô bem. E sempre no meu máximo, e é isso. Ah, beleza. Começamos, né? Começamos o programa, vamos lá. Davi, quando tu olha pra tua infância, qual foi o primeiro momento que tu percebeu que o futebol não era somente uma brincadeira, que ele podia ser algo mais sério na tua vida? Começou quando eu entrei num projeto lá na minha comunidade do Bom Jesus, que daí foi quando chegou o cobrança de treinador, acerta isso, conserta isso, o treinador básico, pra ele conhecer já. Aí foi quando eu percebi que não, acabou a brincadeira, agora é um momento sério. Daí começou treinos, jogos e tudo faz outro. Daí a minha família começou a perguntar se eu seguir nessa carreira, se eu começar a me dispor mais pro futebol. Aí eu falei que sim, que agora eu quero levar um momento sério. Eu comecei a jogar com 13 anos por aí. Foi o momento que eu comecei a levar mais sério. Interessante. Quem foram as pessoas determinantes na tua formação como atleta e como ser humano? E de que forma eles te moldaram fora de campo? Acho que a pessoa principal foi minha mãe, que foi a que sempre estava comigo desde o começo. É a primeira que estava comigo, se eu precisasse ela estava ali, foi praticamente o meu pilar no começo. Quando eu comecei, eu nem tinha esteira praticamente. Eu jogava com tênis de colégio normal, o único tênis que eu tinha. Aí ela disse assim, olha só, vai pro treino e confia em mim. Mês que vem vai estar a esteira na tua mão. Aí foi passando isso aqui. Era muito difícil pra treinar com a esteira. Eu escorregava e era campo, comecei desde o campo já. Normal. Aí ela vem assim, só confia em mim que a esteira vai chegar. Aí ela trabalhou de segunda a segunda ainda. E ela já estava cansada, chegava exausta. Aí tá o dia, foi numa terça ainda, foi 2 horas de meu treino ainda. Ela vem assim, tá aqui teu presente. Foi começo de ano assim. Daí foi uma esteira ainda, foi na Shopee que ela comprou ainda. No nome do Cristiano Ronaldo tava CR7 lá no azul, acho que foi a primeira esteira que eu me apaixonei. Foi aquela esteira que eu falei, a esteira era essa. Daí eu foi a esteira que eu me apaixonei muito nela. Aí ela foi a primeira. Ela me moldou, ela bem assim, não desiste, eu vou estar aqui contigo pra tudo. E até hoje é sempre ela sempre comigo. A principal sempre comigo. Como é que é o nome da mãe? A Dona Grace Kelly Brum. A Grace, a senhora dos bolos. Bom, hein? Ótimo. Davi, em algum momento tu já pensou em desistir do futebol? E se tu já pensou em desistir do futebol, o que estava acontecendo na tua vida naquele momento? Não tem como falar da Grace. Ela que tava sempre em toda ela. Acho que foi o momento... Foi quando eu comecei. Foi quando eu tinha uns 15 pra dizer ali que... Pra não, já era uma idade, já tava meio que batendo na porta já. E a família, e um cursinho, alguma coisa, não fala que quando o homem assim chega numa idade, a família tá cobrando mais, né? Daí precisa de um curso, alguma coisa. Aí ela, acho que foi na época da pandemia, se não me engano também. Aí ela tava sem trabalho, e meu padrasto também não tava trabalhando no momento, ele tava enviando currículo, ela também, só que não tava aparecendo. E ela tava procurando uns free, e sempre fazendo uns free ali, foi uma coisa que outra, meu padrasto também. Só que, querendo ou não, era uma época difícil. Porque ela recém tinha casado, a gente já começou a namorar. Aí, e eu também tava assim, num projeto ainda da minha comunidade ainda. Daí ela bem assim, semana tá meio difícil, então vamos, né, ficar mais em casa. Daí, tipo,
tava faltando alimento, tava a conta de luz batendo na porta, tava tudo pra dar errado. Eu cheguei e falei pra ela, ó, quer que eu pare de fazer isso? Eu paro, sem problema nenhum. E querendo ou não, tinha jogos que tinha que pagar, tinha treino, tinha tudo pra pagar. E eu falei pra ela, quer que eu pare? Eu paro por ti e a gente começa no cursinho, começa a trabalhar. Eu até falei pra ela, até dei uma opção pra ela, quer que eu vá vender água? Ela vai assim, não. Ela disse, é que no jeito dela, não precisa, eu vou dar meu jeito, pode deixar comigo. Ela vai assim, só me ajuda aqui, arrumar a casa, que o resto eu vou atrás. Daí o resto também, daí meu padrasto, que é o Ederson, ele também falou, fica de boa, até novo ainda, pode ser que a gente assume esse B.O. Aí eles foram atrás, foi o momento que eu fiquei mais tranquilo. Aí eu também, como tava começando a treinar em casa, fazendo os treinos como de praxe, como eu não tinha uma pessoa específica, que nem eu tenho agora nesse momento da minha carreira, eu procurava mais treinos no YouTube. Fazia treinos, aí perguntava pros meus amigos que são atletas também, jogavam em base, começaram. Os meus primos também foram os que me mostraram mais futebol. E isso eu fui aprendendo com eles. Daí foi o momento que eu me estabilizei e fiquei de boa. Mas foi um momento bem difícil. Eu falei pra ela, eu paro, eu quiser eu paro agora, problema nenhum. Eu deixo a pessoa pra trás na primeira gente. Como é tudo sempre comigo, a gente para agora e a gente segue a carreira daqui já trabalhando normal. Aí assim não. Aí foi o momento que eu me estabilizei. Eu parei, fui atrás do meu sonho, fiz teste, joguei em vários lugares e foi assim. Quais são esses vários lugares? Eu joguei pelos projetos ou os campos que eu joguei? Todos. O projeto que eu joguei foi o Projeto Panamá, que foi do Luiz e do Luiz Eduardo, que foram os treinadores na minha época. Foi meus primeiros treinadores, assim, os primeiros. E daí comecei jogando como zagueiro, e daí foi o primeiro, que daí eu comecei a jogar com eles, era treino só uma vez no final de semana, que como a semana deles era corrida, eles criaram um projeto pra poder jogar, pra gente poder sair da rua. Daí a gente começou a treinar todo final de semana, era um dia, na semana assim, era só final de semana. Aí eu joguei no Campo Panamá, que praticamente todo mundo já jogou. Eu joguei no Campo do Salso, Jardim do Salso, na Sapo, e no... Eu me esqueci um campo que é lá perto do Rio Branco, mas se eu me lembrar daqui a pouco eu falo, mas joguei nesses campos aí mesmo. Joguei no Campo das Carroças também, que é lá na Bom Jesus também. Campo do quê? Das Carroças, que é lá na Bom Jesus também, que é um campo meio escondidinho assim, que é bem no centro assim. Eu joguei nesses 3 campos aí, que foi um dos meus primeiros passinhos pra jogar futebol foi nesse. E atualmente? Os mais atuais agora? Os atuais é de treino ou em geral assim? Geral. Chico Mendes, Lecoque. E os campos que eu joguei foram o Campo de Esperança. Campo de Esperança. Em Bento Gonçalves. E o resto esqueci um pouco de cabeça, que ano passado foi a música que eu joguei. Eu esqueci um pouco de cabeça. Rodou todo esse RS. Consegui rodar um pouco. Cara, é rodado. Será que é rodado? Um pouco. Não sou mais, mas rodei um pouco. Dei uma rodadinha. Ô Davi, como é que foi conciliar a escola, treinos, cobranças familiares, os sonhos grandes e ainda ser muito jovem? O que te ensinou com isso a ter responsabilidade? Foi uma coisa que a mãe falou. Tu quer isso, tu vai ter que saber lidar com isso. Aí eu falei pra ela, mas como? Como que eu vou conseguir arrumar tudo isso? Que daí eu estudava de manhã e o meu treino era tarde. Só que o meu treino já avisado. Ano que vem vai tudo mudar, vai ser uma nova fase, eu preciso de vocês. O treino dá pela manhã e o colégio dá um jeito, joguem pra noite. Aí a gente sentou, conversou com ela, falou, agora é a hora séria. Praticamente vai ser teu último ano. Então, vamos botar um pouco mais de gás. Pra gente aparecer mais, performar mais. Aí foi o momento que eu sentei, conversei com ela, conversei com meu padrasto, conversei com a minha namorada, conversei com todo mundo. Conversei até com meus tios também, que são presentes, quando eu preciso, estão sempre aqui comigo. Aí a gente pegou, sentou e conversou todo mundo, e a gente botou os pingos nos eixos, que eu tenho que ter um pouco mais de responsabilidade, como agora eu também fiz 8 anos, e também a gente sentou e conversou, e eu falei, agora é agora, vamos agora com tudo, eu vou poder reconciliar, vou treinar pela manhã, fazer o curso pela tarde, e vou estudar de noite. Aí foi o momento que ela falou, beleza, e eles combinaram, fechamos um pacto que eles vão estar comigo até o final. Aí foi que nós se esforçamos um pouco mais, e é isso. Qual foi o maior choque de realidade que tu teve quando tu saiu do futebol de rua, ou da tua escola, e tu teve dentro da base? Qual foi a diferença? Tem muita diferença. É muita diferença. Porque era um futebol de rua, e da escola é um futebol que joga mais solto, não pode só carregar a bola, não importa se teus colegas tu vai carregar o que quiser fazer. O futebol de base não, o futebol de base é uma coisa mais regrada. Ele tem que estar da alimentação, mental, ele vai de várias coisas que é dentro de si, que é da base mesmo.
Aí tem que saber como é se portar sem a bola, saber conversar, orientar os colegas que às vezes estão um pouco desligados do jogo, nos treinos dar uma performance maior para poder ser escalado. E que uma coisa que eu aprendi com o meu treinador foi que você escala no treino. Então é essa a diferença do futebol de escola e rua pro futebol de base. Foi que eu aprendi que o futebol de base é totalmente diferente do de rua. Porque de rua tu vai aprendendo ali, pegando a manha, de base não. De base aumenta um pouco, já aumenta mais culhão. Já é outra coisa. É. Cara, tu sente que a tua formação ela foi feita na base do talento natural ou disciplina repetida diariamente? E por quê? Essa pergunta é boa. Quando eu era pequeno, eu tinha uns 8. Eu era o que. Aquele sobrou, vem esse aí mesmo, vem esse. E tipo, até meus primos, sobrou, vem tu mesmo. Aquele que só é pra compor o futebol. Eu mesmo, eu era o que não sabia nem, começa a falar, nem tocar na bola. Que a bola chegava, ele seracoteava, fala pra cá. Quando ela escondia do jogo, escondia de tudo. Mas aí, repete por favor, que esqueci um pouco dela. Repete por favor, esqueci um pouco dela. Tá, olha só. Tu sente que a tua formação foi baseada mais no teu talento natural ou na disciplina? Na disciplina. Porque eu treinava, quando eu não jogava num clube, que eu jogava no Vidal Pro, eu treinava com meus amigos. Com meus amigos que eu conheci assim, do colégio, assim, que jogavam em base, dele me ajudavam a me ensinar um pouco mais, que daí foi o que eu aprendi com meu amigo, com meus primos, e fui aprendendo mais da disciplina, que aprendi a chutar uma bola, passar uma bola, tocar pro lado, e fui aprendendo tudo mais. E daí foi isso que eu aprendi, até hoje que eu aprendi foi desde pequeno, foi mais na disciplina. Foi aprendendo, errando, tinha até que eu errava e chorava, ele, não, vamos de novo, vamos tentar. E foi assim que eu fui aprendendo, tudo. Em termos de caráter, o que o futebol te deu e te tirou até agora? O futebol tirou um pouco da minha adolescência. Porque hoje eu vejo amigos meus que não seguiram essa carreira que eu jogava comigo desde pequeno, que hoje estão trabalhando, estão aproveitando a adolescência, ou ainda estão sem trabalho, estão ainda aproveitando. E eu percebo que eu sigo outra rotina totalmente diferente. Porque cuidar da alimentação, cuidado mental, estudar sobre a sua posição, treinar de manhã até de noite, e é isso. Qual foi a maior frustração da tua base e como é que tu lidou emocionalmente com isso? A minha maior frustração foi ano retrasado, que eu tava sem clube. Daí eu sentei, conversei com a minha mãe, ela bem assim, eu tava com 16, e daí beirando 18 é quartel, já é trabalho, aí começa tudo a bater na porta, começa a mãe, família, tudo de novo. Tudo que eu falei do começo até agora. Aí eu pensei, tô sem clube, e agora? O que já fazer? Daí eu comecei a falar com os treinadores, fui atrás de clube, São José. O principal que eu fui atrás de São José. Daí fui nas avaliações. Até teve 2 avaliações que eu não fui. Eu paguei a avaliação e não fui porque eu passei mal. 2 avaliações ainda. Não era pra ser. Aí eu acordei com dor de barriga, passei mal. A minha mãe também tava sem passagem. Os meus estavam sem me emprestar. Meu padrasto também não tinha, tava sem trabalho no momento. Direto. Aí eu tava acordei disposto, hoje vai ser o dia. Acordei 5 horas, a avaliação era às 8. Aí eu sentei na cama, comi de boa, o que eu faço? Daí mãe, tá no horário, vamos ou não vamos? A dela disse assim, filho, vem cá, ele tentou, conversou, daí não deu, aí nas 2 não foi. Aí na terceira eu fui, daí a gente montou, nós tipo que o São José montou o elenco, a gente montou lá, fez a seletiva, fui bem e passei. Aí nós treinávamos ali no Secob. Daí a gente treinava, tudo mais, o treino era 2 vezes na semana. Só que eu sentia que tinha uma coisa que faltava ali. Aí eu ia, aí chegou um certo momento que eu pensei, não é mais o que eu quero. Eu fiquei uns 4, 5 meses e tinha uma coisa errada comigo, eu não sei o que era, não sei dizer. Mas eu pensei, não é aqui. Aí eu fui insistir, eu falei, não, eu vou tentar, se não for, na frente eu vou pedir pra minha mãe e vou ver se é ou não é. Daí eu continuei. Aí aconteceu uma coisa dentro dessa seletiva aí dos dias que eu fiquei lá também, e foi me desanimando. Aí eu saí, fiquei acho que 1 ano, 5 meses, por aí que eu fiquei sem clube. Aí que foi com o meu primo, o Faguinho, falou do Vidal Pro. Tem esse clube aqui, tal. Daí foi um momento que eu mandei mensagem, me responderam na hora, eu tava até treinando, separado, que eu tava treinando na praça com meus amigos. Daí foi um momento que eu comecei a vir pro Vidal. Daí que eu vim pra cá tudo, daí sentou. Daí a mãe viu todo o projeto do clube, viu todo o Instagram do clube, conheceu os treinadores, conheceu tudo. E foi que eu firmei.
Muito bem. Que tipo de atleta tu sonhava em ser quando tu tinha 12, 13 anos e o que isso mudou hoje? O sonho de qualquer guri de comunidade fanático do futebol. Eu quero ser igual o Cristiano Ronaldo, quero ser igual o Neymar da vida. Eu sonhava em ser um baita camisa 9, um baita, um físico, o melhor físico e tá nos altos poderes, nos mais lá de cima. E o que mudou hoje? Mudou que foi passando o ano, eu não fui entregando mais de mim e que o tempo foi passando. Daí eu fui testar uma posição e hoje estou jogando lateral. Vou passando e que eu mudei de posição, estou mudando. Se tu tivesse que definir a tua formação até aqui em uma palavra, qual seria e por quê? Toda a tua formação, de tudo que tu viveu até aqui. Essa pergunta aí é disciplina. Disciplina. Por quê? Porque desde o momento que eu decidi começar a jogar futebol foi que eu mudei completamente minha cabeça. Quando eu não jogava, eu era qualquer rotina normal de um guri de 14, 12, 13 anos. Que comia besteira, vivia comendo besteira, vivia jogando bola, não dormia no horário, ficava o dia inteiro no celular, não treinava quando queria. Mas aí foi disciplina, só vai ficar botando disciplina. Muito bem. Hoje nós estamos bem light aqui, já é episódio de carnaval, tá todo mundo bem solto, bem despojado, também tá mais formal, né? É o convidado. Antes de seguir com o debate, esse bloco tem o apoio da Visão Pacheco, assessoria Fit Soccer. Aqui o atleta não treina só o corpo, treina a mente, o foco e a performance real de jogo. Preparação física inteligente, trabalho mental de alto rendimento e acompanhamento de quem entende o que é futebol de verdade. Quer evoluir dentro e fora do campo? Chama no WhatsApp 51-992543613. Visão Pacheco, físico forte, mente afiada e futebol em alto nível. Seguimos com mais esse episódio do Pacheco na área. Vamos lá, Davi. Vamos pro nosso segundo bloco. Tá tudo certo, tá tudo legal, tudo ótimo. Tá tudo tranquilo aí. Melhor do que esperado. Muito bem. Hoje nós estamos aqui com o nosso cameraman atrás aqui, o Fernandinho. Pra quem não conhece, depois vocês vão saber quem é o Fernandinho. O podcast dele. Pois então, né? Pois então. Esse é o nosso guri. Vamos pro nosso segundo bloco, onde a gente vai falar de carreira, liderança e conflitos no futebol, Davi. Você é um dos mais experientes do grupo, mas com pouca rodagem em jogos oficiais. Como é que tu lida com essa contradição? Quando eu cheguei, foi atrasado, quando eu cheguei aqui, eu era um dos mais novos. Eu cheguei na época da final da 17, 2024 ainda. Que o pessoal ainda era mais rodado. Com certeza um dos mais rodados, mas também os mais novos. Sim. Que foi o que eu fui aprendendo com o Victor, com eles, com os mais novos. Que me ensinaram, o Arthur Pereira também. Foi me ensinando, faz isso aqui, faz isso, aquilo. Aí eu consegui pegar um pouco, mas não peguei uma base concreta deles. Aí depois, quando já mudou, aí já tinha os mais velhos, que eram os mais rodados da bola, que essa é a sub-20 do ano. E daí começou, eu pensei, daí eu era os mais velhos também. Só que eu não era os mais rodados, eu fui pegando um pouco o Fabrício, o Fábio Jesus com eles. O Lucas Nol com eles, com a maioria deles eu fui pegando um pouco de aprendizado. E elenco? Esse elenco aí era um dos mais balados ano passado, ano atrasado. Aí eu fui aprendendo um pouco com eles, fui aprendendo um pouco com eles, fui pegando experiência. Daí eles também me ensinavam o Davi, falaram mais, tem que dar exemplo. Então os mais velhos, tem um dos mais velhos. Não é rodaram, mas né, então os mais velhos tem que dar exemplo. Eu ia atrás, eu não falava muito igual eu falo um pouco esse ano. Só que daí eu fui sabendo lidar, não, esse é meu espaço, eu tenho que ir até aqui. Aí eles falavam, é com eles. Eu ia até o espaço que eu podia. Sim. Aí com eles, é com eles. Aí foi assim que eu fui pegando um pouco e hoje começou. E hoje esse ano eu tô um pouco mais evoluído. Um pouco mais evoluído agora. Em que momento tu sentiu que tu tinha perfil de líder sem ser muito badalado dentro do grupo? Eu não aprendi a me ensinar isso daí. Me ensinar, esse aí me ensinaram. Quando eu cheguei aqui eu era muito quieto. Eu não abria a boca nem pra pedir a bola. Nem pra, toca em mim. Isso eu aprendi com o meu treinador. Quem me ensinou assim foi ele. Porque ele tem o mesmo signo, querendo ou não, né? Aí eu fui procurando mais, fui aprendendo mais. Quem é o teu treinador? Thiago Pacheco. E ele foi me ensinando. Aí eu fui
no ápice que eu aprendi que eu sabia falar e sabia talvez liderar com os meus colegas, com o Marcelo, com eles, que ainda fala um pouco, mas tem que falar mais eles. E daí foi na viagem que eu fui de comissão, na Sub-17, que foi o dia que eu mais falei. Eu comandei, ajudei ele a comandar, e foi o que eu falei, mas que era ali, o central era ele, mas ele também me ensinou, tem que falar isso, tem que ter um certo limite, certo ponto. Que daí foi desde a viagem que eu voltei falando mais, e eu voltei conversando mais, e eu voltei mais ali, mas conseguindo falar um pouco mais com o meu grupo. Liderar pra ti é sobre falar ou sobre dar exemplo? Me conta uma situação assim que ficou bem claro pra ti. É sobre dar exemplo. Porque se falar, tu vai estar só falando, tu não vai dar exemplo pro teu grupo. E tu dá exemplo, tu vai, se um colega, um exemplo meu sobre o Arthur Pereira. O Arthur, quando eu cheguei, ele era capitão. E eu nem sabia que ele era capitão, sabia só depois que passou os jogos. E daí ele começou, ele me indicava isso, vai assim, faz aquilo. Que isso eu fui pegar na mãe que ele ajudou no grupo, que ele falava no grupo. Vai lá, fulano, faz tal coisa, vai lá, esse campo, faz tal coisa. E daí foi que eu aprendi que aquilo era ser um líder. Também dou uma experiência também do Dani, que era o volante. E eu fui aprendendo com isso aí. Porque eu consegui pegar um pouco da final da 17. Aí foi que eu fui aprendendo mais com eles. Tu já se sentiu injustiçado por alguma decisão do treinador, da comissão técnica? E como é que isso impactou no teu rendimento? Já. Já. Foi quando eu falei no Secob. Que os treinos eu fazia gol. Eu ia treinar, chegava no horário certinho, treinava tudo certinho, fazia gol. E chegou um certo momento, depois de 3, 4 meses, que eu não era convocado para jogos. Eram jogadores abaixo da média, que tipo, todo treino nós conversávamos e falava, fulano foi bem, fulano não foi bem. Aí tipo, chegou por que eu não tô sendo convocado? Eu sentei, conversei com a minha mãe e falei, tá acontecendo isso, isso, aquilo. O que tu fez de errado? Ela disse, olha, pelo que tá me falando, e pelos meus amigos rodados, conversei, eu não tava nada de errado, tá nesse caminho certo. E tipo, eu fazia gol, me empenhava, dava assistência, fazia tudo certinho. Só que chegou um certo momento que, por que eu não tô sendo convocado? Por que tá acontecendo? Por que eu tô fazendo de errado? Meu físico não é dos melhores, certo? Mas eu tava treinando e me esperando pra melhorar meu físico. Aí chegou um certo momento que aqui eu tô vindo todo treino, tô gastando dinheiro à toa e não tô sendo visto. Aí foi o momento que eu saí e antes disso a minha performance foi baixando muito. Aí eu comecei a fazer um gol a cada treino, um gol a cada outro mês, e esse foi um momento que até chorei, tinha vezes que até chorava, ia pra casa chorando porque eu tava na minha exaustão, eu chegava em casa chorando, não queria nem comer, ficava triste, porque tipo, a idade tava batendo na porta, já era sub-17 já, e a idade tava batendo na porta, era família, era tudo. E eu chegava chorando, eu pedia todo dia ajuda pra Deus, preciso disso, disso, aquilo, ia atrás, treinava de segunda a segunda se precisasse. E eu nunca ia convocado para jogos. Aí foi o momento que eu deixei de sair do Secob, de São José. Aí eu deixei de sair. Mas tu acha que era mais sobre o treinador ou era sobre o Davi? Eu acho que era mais sobre o treinador. Sobre o treinador. Porque o Davi, se for falar, o Davi era o... Eu até tava bem, mentalmente tava bem, eu tava muito bem. Será que não faltava alguma coisa? O físico, que eu falei, o físico. Que eu tava era dos melhores, mas tava treinando pra melhorar. E tava melhorando, só que depois eu fiquei 5 meses de jogar bola. E foi onde a minha performance abaixou. Como é que tu enxerga o favoritismo, a famosa panelinha dentro do futebol? Pra mim isso não existe. É a panela. Todo mundo tá disposto a ir na panela. Só que tem uns que preferem estar fora da panela. Aí saem essas fofocas. A panela só é ruim pra quem tá de fora, é isso aí mesmo? É isso mesmo. Tá mesmo. Seja mais profundo nessa tua resposta, vamos lá. É que quem tá de fora da panela quer sempre julgar quem tá na panela. Aí acaba que rola essa treta em grupo. Desse tá errado. Quem tá na panela tá de boa, tá performando. É quem tá de fora, não... Tá, mas vamos lá. Pra quem tá te vendo aqui, então existe uma panela ou não existe? Não existe. Não existe? Então... É quem tá próximo do grupo, quem entrosa mais do grupo, quem tá mais próximo do grupo. Mas não é uma panela, eu não digo que não é uma panela. Então tenta explicar com as tuas palavras por que o treinador ele gosta mais de um e não de outro. Por que isso? Porque um entrega bastante e o outro não entrega quase nada. Então nós podemos voltar na pergunta anterior. Será que não estava faltando entrega do teu lado?
Vira treino, tá tudo certo. Normal. Esse é o parabéns por fazer o mínimo. É, o mínimo. Parabéns por fazer o mínimo. Então... faltava alguma coisa. Faltava o físico. Se faltava o físico, tu não acha que tu não concorda comigo que o físico, ele é uma das partes mais importantes do jogador? Nos tempos atuais? Então, se não tinha físico... Mas tava melhorando. Tava melhor do que os que estavam ali. Estar melhorando não é estar bem. É estar bom. Então, né? De repente tá aí o teu problema com o teu antigo treinador. Será que não faltou um pouquinho mais de paciência da tua parte pra ficar lá, continuar? Ficou quase um ano. Ficou quase um ano. Quase um ano e meu filho tava melhorando com certeza. Eu ia, voltava, marcava, fazia gol, só que chegou um certo momento que eu era convocado. Só os de integração. E daí foi o momento que peraí. Eu praticamente fazia uma análise dos meus treinos. Tinha treinos que eu era abaixo, treinos que eu evoluí, e teve uma época que o treino manter uma régua alta. E bem. Aí calma aí. O que tá acontecendo de errado? Que daí foi o momento que eu comecei meio que, comecei a, meu físico trava, melhorava meu físico e melhorava. Só que chegou no momento que eu peguei isso aí. Já fez uma lista dos 10 treinos? 10 últimos treinos. Como é que ela funciona? Faz uma avaliação dos teus 10 últimos treinos. Se mais da metade for abaixo da média, quem é o errado? É o Davi. Se ele for mais da metade acima da média, quem é para ser o errado? Treinador. Baseado em quê? Ele achou que eu não ia perguntar isso. E agora? Vamos lá. Como é que tu, atleta, vai dizer que o treinador tá errado? Então faltava da minha parte? Não. E a pergunta não foi essa. Aqui tudo é nas claras. Aqui é de frente com a fera. Aqui é nas claras. Vamos lá. Como é que tu vai julgar que o teu treino foi bom se tu não ganhou um feedback positivo do treinador? É que o treinador só dá feedback para alguns. Não, o treinador dá feedback para todos. Mas tinha poucas vezes onde treinava. Tinha poucas vezes. Era só acabar o treino e marcava essa presença e cada um ia embora. Mas tu perguntava? Chegava nele, todo santo treino, treinador, como é que eu fui? O que eu posso melhorar? Como é que tu quer que eu jogue? Perguntava. Perguntava isso? Perguntava. Ele te respondia isso? Perguntava. Não, mas ele te respondia isso? Respondia que eu tinha que melhorar isso e físico. E eu buscava melhorar o físico. Buscava melhorar. Tu melhorou o teu físico? Naquela época, sim, tava bom meu físico. E no teu pensamento, por que tu não recebeu mais oportunidades, então? Porque eu não recebi mais oportunidades? Por causa, talvez, porque eu não estava 100% fisicamente. Quer dizer, tudo completo? Talvez seja por causa disso. Foi uma coisa que eu pensei na época, só que eu como eu queria só aquilo, talvez não tenha pensado por esse lado. Tu leu o feedback que o teu treinador atual deixou ali no aplicativo sobre a performance do grupo? Não. Pois então, viu? É isso que eu falo. Eles vêm num programa dar o feedback deles e eles não olham o feedback do treinador. Tá tudo lá especificado. Por que a sua nota foi essa? Por causa disso, disso e disso. Tá tudo explicado lá. Às vezes, tava tudo assim, ó, escancarado na tua frente, só não enxergava. E depois a culpa é do treinador paneleiro. Viu, seu jogadorzinho? É isso. Pergunte. Mesmo que a pergunta seja boba, pergunte. Às vezes a tua dúvida boba é a mesma dúvida do atleta que também julga ser boba. Em algum momento assim da tua trajetória, tu teve que engolir o teu orgulho para se manter dentro da equipe? Sim. Foi no começo do ano passado que eu tive que ficar fora de um campeonato. Vamos lá. Porque eu estava abaixo da média. Eu estava abaixo da média e meu treinador falou, vai ficar fora desse campeonato, por isso, aquilo. Aí eu pensei, revisei tudo que eu tinha feito em todo esse tempo e falei, não, pra mim tranquilo, de boa. Não vou queimar filme de ninguém, vou ficar aqui no meu canto. Treinar pra evoluir mais. Que foi aí que eu matei no peito e falei, se eu tô de fora é porque eu tô fazendo alguma coisa de errado. Aí eu matei no peito e mantive no elenco certo. Mantive no elenco e fiquei de boa. E tinha que respeitar os pais de quem tava performando melhor que eu.
Cara, o futebol, ele te cobra mais o físico, o psicológico ou o emocional? Me explica isso. O físico, o psicológico e o emocional. Aham. Os três. Porque se um decair, decai tudo. Se o mental decair, decai o físico. Ele não vai sentir vontade de querer treinar. Mas qual desses o futebol ele cobra mais? Mais. Mas Qual que ele te exige mais? o físico exige mais. Não, mental. Porque o mental é do atleta. É do atleta. Se não. O mental, vou dizer que é o mental, Thiago. Eu diria que é o mental. Porque se o atleta tá mal mentalmente, ele não vai performar. Da mesma forma que ele ia performar com o mental 100%. É uma coisa que num dia eu tá mal, com o físico abalado, eu vim pro treino. Eu vou vir com o pensamento que eu tô com o meu mental abalado e eu não vou performar. E aí o mental exige muito mais. Tu já presenciou alguma situação antiética ou polêmica dentro do futebol? Já. Antiética, qual é o significado da palavra antiética mesmo? Hã? Qual o significado da palavra antiética mesmo? Errado. Já. De treinadores incentivando seus próprios jogadores a bater. Por estar perdendo. Conta mais isso aí é interessante. Esse aqui é o espaço do atleta. Se o atleta quiser citar nome e sobrenome, aqui é o lugar. Está com vontade de botar no de alguém, aqui é o teu espaço. Aqui tu vai ser muito bem atendido e vai sim ser ouvido. Tem muita gente aqui que pode te ajudar. Então, põe pra fora. Foi no momento que a gente tava... Posso botar nomes ao bois? É contigo. Se tu acha que deve... Foi num jogo contra o Esperança, o treinador Luiz. O nosso treinador estava quieto e ele começou a falar mal de todo mundo. A incentivar os próprios jogadores a bater nos jogadores. E a gente estava jogando futebol tranquilo, de boa. E ele começou a incentivar os jogadores deles a bater. A chegar mais firme e começou a entrar na cabeça dos nossos jogadores. Que destabilizou todo o jogo e quase rolou uma confusão muito grande. Com certeza ele daria uma confusão gigantesca, uma confusão. Que foi ali que pra mim não foi uma coisa de profissional. Não foi coisa nem de treinador pra estar comandando um jogo da Sully Cup. Pra mim não foi coisa de profissional dele, da parte dele. E por que tu acha que ele fez isso? Porque talvez ele está muito errado de fazer isso. Porque ele tá vendo que ele não estava na zona de conforto dele e ele quis fazer isso. Que foi resultou no que a gente acabou perdendo o jogo. Então acabou entrando nas pilhas, quase deu uma briga, que o nosso jogador ainda quase foi expulso, o outro jogador nosso foi expulso também, aí os que entraram foram expulsos e acabou rolando isso. Qual foi o conflito mais difícil que tu viveu dentro de um elenco e o que tu aprendeu com ele? Foi com a Sub-20, que jogou ali a Serra. Que aquele grupo, quando começou, né, é o grupo mais badalado, tinha os melhores jogadores, tinha os melhores, que tu via, mas esse grupo falando tem tal, mas tem esse. Mas tem um goleiro, a gente tem esse. Mas tem um 9, a gente tem esse. Esse que é melhor que o outro. E tipo, começou o ano que era o melhor elenco. Vamos ganhar tudo. Vamos ganhar a Liga Serrana, tudo ia pra frente. Sully Cup, e era o grupo que todo mundo entrava, era uma atmosfera fora de campo, que vamos chegar, vamos meter 4, 5 nos caras. E quando chegava, o grupo desligava. Desligava totalmente. Não importa se era do que tava no banco de reserva ou do que tava entre os 11. Desligava. E tipo, a gente sentava com esse grupo, a gente conversava com esse grupo, e o grupo não acordava. A gente praticamente passou o ano inteiro fora da nossa zona de conforto. Fora. E a gente conversava, o nosso grupo reunia. Os mais velhos, que eram os mais rodados, ensinavam os mais novos. E tipo, chegava na hora do vamos ver, o grupo não desenvolvia, não performava. Chegava na Serrana, taca. Chegava na Sully Cup, taca. E eu aprendi isso com o grupo e o grupo também era muito afobado. E o grupo era muito afobado, querendo nos placar. Chegava lá, o grupo se afobava. E eu aprendi que e depois desse grupo eu aprendi que era pra ter mais calma e ser alegre dentro de campo. Que se tu jogar com pressão, jogar com o peso das costas, não vai performar e não vai vingar. Jogar leve, futebol é alegre, jogar solto e contente. Isso não tem como. E foi isso que aconteceu com o grupo da Sub-20 no ano passado. Que o grupo entrava pesado. Eu tenho que trazer um ponto de cada dia pra casa. Não, era todo mundo jovem ainda. E se o grupo acabou não performando por culpa disso. Por culpa disso.
Então esse foi o principal motivo de vocês não terem sucesso no ano passado. Mas minha visão foi esse. Com certeza foi esse. Interessante isso. Tu acha que o futebol, ele recompensa sempre o melhor ou mais preparado? E por quê? Recompensa mais o melhor preparado? O melhor ou mais preparado? O melhor ou mais preparado? Eu acho que o mais preparado. Mais preparado por quê? Mais preparado. O mais preparado, ele se entregou mais, ele treinou, ele se desempenhou, fez tudo que tinha e é o que mais preparou. Desde o começo até o auge que ele tiver até agora. Tu acha que é só isso? Sim, a minha visão é essa. Então tá. Encerramos aqui mais um bloco, Davi. Tá bom. E esse bloco chega com o apoio da ARV Consultoria, porque quem joga sério também precisa cuidar da vida fora das quatro linhas. A ARV resolve tudo na parte contábil. Abertura de empresa, MEI, aposentadoria e regularização completa. Chega de dor de cabeça com papelada. Deixa isso com quem entende. Fala direto no WhatsApp 981 23 17 73. ARV Consultoria. Organização hoje, segurança no futuro. Vamos para o nosso último bloco, Davi, onde vai falar da tua vida pessoal, da mente, do futuro e do teu propósito. Como é que tu tá, Davi? Tô bem. Tá tudo certo? Tudo certo. Gostou de todas as tuas respostas? Gostou de tudo até aqui, por enquanto? Cara, isso aqui é bem despojado, isso aqui é só um espaço pra gente trocar uma resenha aqui, pro pessoal te conhecer, pra quem tem interesse em contar com o teu trabalho no futuro, para eles saberem que o Davi é isso aqui. Então, cara, seja sempre tu nas tuas respostas. Não tem formalizar coisa demais aqui, não. Seja exatamente o que o Davi é, o Davi que a gente conhece, tá? Como é que foi a tua vida sentimental afetada na rotina de atleta? O futebol, ele te afastou ou te aproximou? Eu vou falar em geral, Uhum. Ele me afastou um pouco. Afastou um pouco. Porque a minha rotina pelo futebol é praticamente o dia inteiro. Praticamente o dia inteiro treinando. E quando eu saio, a minha mãe já não tá em casa, meu pai já não tá em casa, minha namorada já não tá comigo, a família toda já saiu pra trabalhar. Eu dificilmente vejo eles. Aí quando eu chego em casa, meus filhos já foram dormir, todo mundo dormindo. Quando eu chego em casa, lá na minha comunidade tá todo mundo dormindo, tudo desligado. Chegou de tarde, de noite, tem que pegar 2 ônibus e quando chegar minha mãe tá cansada. Meu padrasto tá cansado, tá todo mundo cansado, só dá tempo de comer ou fazer comida, tomar banho e dormir. Nossa. E é isso, ele afasta um pouco, mas é rotina, é o cara quer. É o cara tá disposto a querer. É o futuro. Na tua visão, quando o menino ele quer realmente entrar de cabeça no mundo da bola, no mundo do futebol, ele deve ou não namorar? Deve ou não namorar? Olha, se ele for aquele menino de cabeça, como é que se fala? Essa é a palavra certa. Centrada, uma cabeça centrada, boa. isso mesmo, desculpa. Ele vai saber lidar com as duas coisas. E se a namorada também for compreensiva e também poder saber o espaço dele, que ele tem a rotina dele, tem a vida dele, e antes de começar a namorar com ela, ele tem a vida dele. E se tudo ligar uma coisa no outro, dá pra namorar. Dá pra namorar? Então vamos lá. Levando em consideração tudo que tu nos falou agora, nesse exato momento, vamos ver a tua rotina. A tua rotina hoje de manhã tu faz o quê? De manhã eu treino. De tarde? Eu treino. De noite? Eu descanso. Beleza. O descanso também faz parte do... Parte da rotina. Muito bem, mano. O descanso também faz parte do treino. Nunca esqueça disso, tá? De 9 a 10 horas, tá? Beleza. A partir da próxima semana, como vai ser a tua rotina? De manhã tu fará? Treino. De tarde? Curso. De noite? Colégio. Em que momento tu vai conseguir ter um relacionamento? No momento que chegar em casa, estiver jantando. De noite? Sim, na hora que chegar em casa, depois do colégio, e estiver almoçando, estiver jantando, quer dizer... Isso, que horas tu chega da escola? De noite? 9 horas. 9 horas? 9 horas, colégio, meu colégio são 9 horas. 9 horas, tá. Tu solta às 9. Tá. Até tu chegar em casa? 9 e 10, meu colégio perto da minha casa. 9 e 10, tá, beleza. 10 minutos leva. Tá. Que namorada vai querer um namorado de noite?
E acredito eu que 9 e 10, quando tu chegar em casa, quando vem aquele banho relaxante, que momento tu vai conseguir dar atenção pra ela? No momento que tu janta e ela também vai ter que coçar. No momento, não, mas peraí, tem mais, calma. Mas no momento que ela também saber compreender a tua rotina. Se ela compreender a tua rotina, ela vai estar de boa, que é essa tua rotina e tu vai ter os teus momentos pra ela também. Vai ser pouco, vai. Só vai ser o momento que tu vai conversar com ela, perguntar como é que o dia ela foi, vai até poder fazer chamada com ela e vai ser esse momento. Um amor virtual, isso aí. Aí final de semana, quando tiver jogo, quando tiver treino, vê ela, vai na casa da namorada, a namorada vai em casa. Simples. Muito bem, muito bem. O quanto tua cabeça já te atrapalhou mais do que o teu futebol dentro de campo? Quanto? Muito. Quando eu comecei, eu tinha muito medo. Medo do que, Davi? De errar. Ah. De errar, tipo, de fazer uma coisa e errar. Tipo, vamos supor que eu tente de base, eu vou lá e erro a bola. Daí no começo era assim. Até no retrasado, minha mente era assim. Só que daí eu fui mudando. Por que eu vou ter medo? Se eu tiver medo, eu não vou vingar. Eu vou continuar assim, eu vou continuar no mesmo erro e não vou vingar. Aí que foi agora no começo desse ano e na metade, e no final do ano passado, eu comecei a perder esse medo e comecei a perder esse medo. Mas no começo, pra mim, praticamente fez eu quase desistir. Porque eu tinha medo de pegar uma bola, eu ficava assim, parado, olhando pro lado e não sabia pra onde tocar. Meus companheiros, toca a bola, eu não sabia fazer isso. Aí eu fui perdendo medo e comecei a me soltar mais. Em momento de pressão, quem é o atleta sem a bola? Eu sou o atleta que vai orientar. Que vai falar pro meu time tirar da pressão, tocar a bola pra mais pro outro lado e que vão saber me posicionar. Aparecer pra jogo, essas coisas. Tu sente que tu teve que amadurecer mais cedo do que os meninos da tua idade? Sim. Porque os meninos da minha idade viram uma vida de qualquer adolescente. Os que quando jogam bola viram a rotina de qualquer adolescente. E eu não, tive que amadurecer, tive que ter mais responsabilidade. Tive que saber me regrar, tive que saber cuidar da minha lição, cuidar do meu sono. Cuidar de tudo que envolve uma rotina de atleta. Aí foi o momento que, com 14 para 15, eu tive que me responsabilizar mais um pouco. Que a minha mãe falou, eu vou estar contigo. Só que a tua rotina, não é que eu vou ter que te falar toda hora, Davi, vai dormir. Davi, come isso e aquilo. Eu não, tive que eu mesmo me regrar mais. Desde o momento que eu tive mais do que os meus amigos. Que a maioria dos meus amigos, a maioria não joga bola. Jogava por jogar mesmo, porque tem uma coisa pra fazer, uma rotina. Daí jogava bola, no final de semana saía. Aí não jogava jogo que eu não queria. E eu não, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que treinar e tinha que jogar. Eu tinha que regrar minha comida, regrar meu sono, regrar tudo. E qual foi o preço que isso te custou? Na adolescência. Um pouco na adolescência. Na adolescência. Porque daí, rotina de atleta é treino, mais treino, é jogo no final de semana, é cuidar de sono, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e tira a adolescência do cara. Qual é o medo que tu raramente fala, mas que mais te acompanha na tua carreira toda? De não vingar. Não vingar? De não vingar. Explique. Porque, claro, a rotina que o atleta tem é de vir pro treino. É o principal é de vir pro treino, treinar, performar, mas o medo é do não, de receber um não. Quando chegar na idade, lá bater na porta, receber aquele não. Mas daí o cara para e vê as coisas que ele fez errado na trajetória toda. E para. Por causa de mínimos detalhes que a gente falou, eu não vinguei por culpa disso. Talvez meu físico não tá uns 5% a mais, eu não vinguei por causa disso. Ou talvez porque o outro clube não quis por causa de um físico, por causa de uma coisa. Esse é o meu medo, de não vingar. Essa corrida em ser jogador de futebol, muitas vezes ela é muito ingrata, mas cada um corre como pode, né? Como consegue. O que te motiva hoje a continuar, Davi? Mesmo quando as coisas não acontecem na velocidade que tu queria? Eu mesmo motivo. Eu acordo todo dia, eu me regro, eu me responsabilizo pelas minhas coisas, eu que vou atrás, eu que sempre, se não tiver passagem, eu venho caminhando pro treino. Se não tiver aquilo, eu vou atrás, se tiver chuteiro, eu vou atrás, se não tiver o dinheiro, eu vou atrás. Nem de fazer um bico para ir atrás de uma coisa, eu vou atrás. Eu mesmo motivo, é a minha motivação. E como é que tu te prepara mentalmente pros nãos que a bola vai... De repente a bola vai te abrir? Os não? Os nãos. Eu me preparo bem mentalmente. Como? Sabendo que não vai ser da forma que eu vou querer. Não vai ser tipo, eu vou ali num clube tal grande e eles vão falar sim, vem. Eu vou ter o não, se eu for em outros lugares eu também posso ter um sim, como posso ter um não. E se eu receber um não, eu vou ver o que eu fiz de errado e vou atrás. Vou melhorar os que faltam. E vou atrás do meu sim. Do meu sim eu vou atrás.
É. Cara, onde é que tu quer estar daqui a 5 anos? Mas não como jogador, como homem. Onde eu quero estar? É. São Paulo. São Paulo? São Paulo. Seja mais específico. Agora eu sou o gênio da lâmpada, seja específico. Vamos lá. Bem de vida, morando numa casa boa, tendo uma boa vida financeira e jogando no clube de São Paulo. Seja mais específico. No Corinthians. Jogando no Corinthians. Daqui 5 anos do Corinthians. Ó, quem vai pro Corinthians é rapidinho seleção, hein? Pois Pensar então. grande, né? Pois então, né? Daqui 5 anos, ó, tu vai ter passado mais uma Copa do Mundo. Olha aí, ó. Daqui a pouco o cara chega lá com 30 anos na Copa do Mundo. Por que que não? Por que que não? Se o futebol acabasse amanhã, quem seria o Davi? Eu seria o Davi. Quem é o Davi? É um garoto alegre, sempre ajudando o próximo, sempre disposto a tudo. Correria atrás do meu segundo plano. Que se o futebol acabasse, certamente meus planos estão todos dentro do futebol. Não importa se é de comissão, se é físico, se é alguma coisa. Eu iria atrás do meu segundo plano. Que o meu sonho é que se eu não fizesse isso, eu iria atrás de outra coisa. Qual é o legado que tu gostaria de deixar para os atletas mais novos que te veem como referência? Olhando para aquela câmera lá, ó. Olha bem para aquela câmera. Eu gostaria de deixar um legado de liderança e disciplina. Que não importa se você vai... me perdi a palavra agora. Me perdi um pouco da palavra agora. É contigo. Nós temos bastante tempo aqui. Que mesmo que role alguns nãos, que role algumas coisas que você não tenha esperado, que vá atrás do seu sonho. Vá atrás e insista. Até a última gota, até o seu último suspiro, vá atrás do seu sonho. E seja aquele atleta que os mais novos que venham e se inspirem em você. Inspire você e vá atrás do seu sonho. Isso aí. Cara, a gente terminou o terceiro bloco aqui, mas antes eu quero te fazer uma pergunta bem específica. Acho que assim é mais interessante para perguntar, tá? Assim é mais interessante. Tá. Davi, se tu não fosse jogador de futebol, o que tu gostaria de ser, realmente, fora do futebol? Fora do futebol? Mano, não, essa pergunta é uma pergunta que eu nunca me fiz mesmo. Porque tudo que eu, de não ser jogador, eu gostaria de estar dentro do futebol. Dentro do futebol, ou ser empresário de algum atleta. O que na tua cabeça, como é que é? O que é um empresário? O que faz um empresário? É aquela pessoa de segurança do atleta. Que vai atrás, que procura os clubes certos, procura as melhores propostas para o atleta e que vê os melhores caminhos aonde o atleta deve ir. Então tá. É isso aqui. Esse bloco tem força, resistência e qualidade com a Premium Flex. Mangueiras e conexões hidráulicas com padrão profissional e entrega para todo o Brasil. Se você precisa de produto confiável, durável e com atendimento sério, a escolha é Premium Flex. Siga eles no Instagram, @PremiumFlexBrasil. Davi, agora, tirando tudo que tu tá lendo, gente, nós estamos com um cenário aqui, ó, todo cheio de badulac aqui, todo cheio. Aos pouquinhos a gente vai melhorando, vai aumentando o nosso pessoal aqui por trás das câmeras também. Aqui agora nós estamos diretamente dos estúdios do Vidal Pro Futebol Clube. Como eu falei no podcast anterior, eu quero mudar o cenário para não ficar sempre aquela mesma coisa chata, corriqueira. Não, a gente vai mudar sempre, toda hora. Em algum momento a gente vai repetir, com certeza, mas iremos mudar o cenário até para mudar a dinâmica. Quero vir sempre bem despojado, bem solto aqui. Os meus convidados, eu quero sempre que eles venham alegres, felizes, da maneira que eles quiserem, porque aqui é o espaço de todos. E como todos quiserem vir, só não pode vir pelado. O resto tá tudo certo. Davi, vamos conversar um pouquinho agora, sem roteiro, sem porra nenhuma, e é bem assim mesmo, é bem assim com esses termos. Agora o Thiago Sem Filtro entrou na área, agora nós vamos jogar tudo que tem pra jogar no ar. Cara, fala uma coisa pra mim, como é que foi a tua entrada dentro da Vidal Pro? Foi uma entrada que eu achei que os treinos eu esperava que seria dessa forma. Sim. Como eu vi os treinos antigos, de Yuri Rangel, o Lele, já vi os treinos, era totalmente diferente.
Olha Era as um feras aí treino- mencionadas Era um novamente. treino de... Era totalmente uma performance alta. E que eu tinha que entregar mais do que eu entregava nos clubes. E daí mudou completamente. A régua subiu quase no topo. Daí foi quando eu cheguei, eu era extravante, né? Aí eu no primeiro treino, fiz um gol, bababá. Iludi o professor, é um 9 da 20. Aí foi passando, aí chegou um treino, fui testado de zagueiro central. Aí fui mudando, fui testado de lateral. E assim fui indo. E por que tu acha que o treinador começou a te testar em um monte de formação, de posição, de... Porque senão, se uma coisa que eu aprendi com ele, se não performa numa, tem que ser testado nas outras. Aí fui testar nas outras, tem que agora achar uma posição, lateral esquerdo. Lateral esquerdo. E Davi para trás esquerdo. Isso, e Davi, me explica uma coisa que a gente quer, assim, ó, a gente cara. quer muito saber sobre isso. Por que falso 9, Davi? Por que falso 9? Vamos lá. Fez essa pergunta mesmo, né? Porque quando ele mandou aqui, sempre quando vinha pro clube, ele mandava um questionário. Aí é um questionário de quase 30 perguntas ele mandava um questionário. Muito bem. Mas quando eu li o questionário, meu Deus, é praticamente um emprego. Aí ele mandou lá, qual posição, quais as qualidades, aí eu botei centroavante, faço ponta esquerda e ponta direita. Aí ele deve ter pensado, né? É o Coringa da barca. Aí eu larguei lá, centroavante, qualidades, fazer gol. Aí ele pensou, né? É o 9 da barca, é o 9 que vai me salvar. Na sub-20 não tem, vai ser esse. Aí primeiro treino fiz um gol. Aí, né? Aí tá, beleza, tudo caminho andado pra dar certo. Aí alguma coisa ele viu, posicionamento, se alguma coisa estava de errado. Aí ele já mudou de posição. Aí foi que surgiu o apelido de falso 9. Agora esse apelido vai pegar agora, tu sabe disso, né? Pois então, O né? apelido vai pegar agora. Realmente é o nosso falso 9. Aquele que não faz gol. Simples assim, é o atacante sem gols. Falso 9. Então você já sabe, tá? Quando vocês pegarem um coleguinha de vocês aí, que não marca gol, mas se diz que é o cara no ataque, cara, tem até falso 9. Vamos te colocar de falso 9 aí, tá tudo certo. E olha, tá quando eu cheguei aqui na minha publicação, cartaz da Master Cup, comentário. O novo Hendrick comentaram ainda. Novo Hendrick, meu Deus. E eu vou tirar o print e eu vou botar na publicação depois. Novo Hendrick, botaram isso aí. Meu Deus, Botaram isso aí. novo Hendrick. Eu vou ter que colocar no chamariz ali. Eu vou mandar o print e postar depois. Meu Deus, novo Hendrick, aí é demais. Aí é Botaram demais. isso aí, Thiago. Cara, qual era a tua expectativa antes de entrar na Vidal e ela foi superada, ela não foi superada depois que tu entrou aqui? Conta um pouquinho. A minha expectativa quando eu cheguei aqui foi baixa, porque eu achei que eu não ia me tratar muito com o grupo. Eu achei que ia chegar aqui, não ia ser, como é que se fala? Não ia ser incluído no grupo. Só que no primeiro treino já me incluíram no grupo, eu conversei com todo mundo, entrei na rodinha, conversei com todo mundo, e todo mundo conversava com todo mundo, até os novos que chegaram. Quando eu cheguei, chegou o Luiz, que é o Pelé da Sub-17 do ano passado, o Jefferson também já estava aqui, a maioria estava tudo aqui já também. O Arthur, o Victor, o Dani, o JG, já todo mundo aqui. Pegou o super elenco. Cheguei, o Thales, o Lator, a maioria estava aqui. Todos Eles do ano retrasado estavam aqui, o GL estava todo mundo aqui. E eles me incluíram no grupo de uma forma rápida. No segundo treino eu estava entrosado no grupo já. Estava no grupo da resenha, estava achando com eles, eu estava entrosado no grupo. E a minha expectativa mudou completamente. Ali eu vi, não, isso aqui é um clube que eu vou estar dentro, não vou ficar de fora. E aí foi que minha expectativa ficou de boa, que mudou completamente. Daí a Sub-20, quando eu cheguei na Sub-20 também, eram os mais velhos, me ensinaram, agora esse ano eu estou conseguindo ensinar um pouco mais para os que chegaram. E assim, foi isso. O que tu acha que mudou do teu último clube pra Vidal Pro? Do que o Vidal Pro, eu peguei mais responsabilidade e mais disciplina. E aprendi mais sobre futebol. Que não é o futebol com a bola no pé que tu vai sem a bola no pé. Tem que saber se posicionar, orientar o próximo, orientar o grupo. Que a gente falou que é um dos líderes. Tem que dar exemplo para mais novos. E foi isso que eu fui aprendendo. No outro clube eu nem falava. A bola só aparecia, tá ali e foi. Pedia a bola, tinha treino que eu ficava o dia inteiro sem pedir a bola. Aí com a Vidal eu comecei a pedir, comecei a posicionar, comecei a falar mais e comecei a me falar mais. E hoje eu melhorei 90% do que eu era antes. Melhorei 90%. Muito bem. Cara, do teu último clube pra cá, e eu gosto dessas comparações, eu adoro isso. Qual é a diferença absurda que tu vê entre um treinador e outro? Que um treinador ele gosta da performance. E outro treinador ele gostava mais da presença. Se tá lá, tá. Se não tá, não tá.
E o Thiago Pacheco, o treinador de hoje, gosta mais da performance. Gosta mais quando ela tá vendo, quando ela tem a responsabilidade de aparecer todo treino. Não, só vou quando eu quero. Não, se falta um treino, já manda mensagem. O que aconteceu? O que houve? E ele já fica em cima. E ele vai falar contigo o ano inteiro. Se tu não mudar o ano inteiro, já sabe. Já vai acontecer e acontece. E ele fala uma, ele fala duas, ele vai falar pra ti o ano inteiro. Se não mudar, não mudou. Não tem como. E é isso que é a diferença de um treinador pro outro. Não tem como uma pessoa mudar a outra sem ela querer, né? Então tem que ser uma... A ajuda tá aí, que não muda quem quer. Exatamente. Cara, mudando um pouco o foco disso, como é que é o Davi fora do futebol? Quem é o Davi fora do futebol? Daí fora do futebol vai sempre o Davi dormindo agora. Depois que o treinador for pra ele a palavra dormir, ele vai estar sempre dormindo agora. É que ele é vagabundo. Ele comeu, ele já vai estar dormindo. Se ele não vai estar dormindo, ele vai estar na casa dos parentes, jogando um videogame e vendo tranquilo. De boa, assim, treino. Mas aí quando recebe aquela mensagenzinha, treino personal, treino hoje, ele vai estar presente. Mas Davi fora daqui, ele deve estar sempre buscando alguma coisa. Sempre ir a algum canto, conversando com os amigos, vendo algum futebol no Campo Panamá, sempre dando uma caminhada, uma volta, e assim vai. Disse pra gente o cara que ainda tem espaço para um namoro, viu? Então tá, namorada, né? Namorada, né? Falando em namoro, como é o Davi namorando? É um guri romântico, atencioso. Romântico. É romântico. Olha que lindo. Romântico. Romântico, atencioso, carinhoso. Fábio Júnior. Eu sou isso. Tá sempre ajudando a pessoa. Sou carinhoso, sou romântico. Virginiano, carinhoso e romântico. Mas virginiano com ascendente de capricorniano. Calma, tem esses dois, né? Ascendente capricorniano. É isso. Interessante. Qual é o perfil de namorada que tu sonha pra ti? Logo, vírgula, esposa. Esposa. É que vai entender minha rotina, que vai saber lidar com a minha carreira de jogador. Então, praticamente, raramente quem joga futebol, raramente sempre em casa. Raramente sempre em casa. Então, tu vai ver mais a gente treinando, viajando, jogando bola, mais com o grupo, mais com aquele grupo do personal, mais com esse grupo. E, tipo, quando tiver um tempo, vai ter uma pessoa. Daí a pessoa tem que saber lidar com a tua rotina e compreender a tua rotina. E quando é que tu vai compreender a rotina dela? Porque até então tu falou só da tua rotina. E a dela? Se ela for corrida ou a dela for... Como é que for? Ué, e se a rotina dela também for assim, igual a tua? Eu vou atender. Ela da mesma forma que ela vai atender a minha. Eu vou dizer que a corrida, quando já o tempo pra mim, ela vai dar o tempo que ela já pra mim. Tu tem certeza que vai ser assim? Não, vai ser uma maravilha, né, Thiago? Vai ter uma briga que outra, uma discussão que outra. Mas, né, vai ter os seus prós e seus contras, né? Como é que foi teu último namoro, Davi? No começo foi um pouco... Não, no começo foi uma maravilha como todo namoro. Foi uma maravilha como todo namoro. Aí depois, quando eu entrei pra Vidal, que daí começou a rotina de atleta, melhorou, só que, né, uma atenção. Daí eu também, eu não sabia lidar uma coisa, não sabia convencer uma coisa com a outra. Aí eu não sabia. Aí foi que depois, de uns 4, 5 meses, comecei a lidar mais, juntar as coisas outras. E hoje tu ainda continua namorando? Continua namorando? Continua namorando. A bonita sabe que ela tá namorando contigo? Sabe. Bom. Sabe. Que bom. E ela vai ver de podcast. Muito bem. Então ela, graças a Deus, como é que é o nome dela? Camille Nunes. Camille Nunes, nome e sobrenome. Opa! Vai ver depois. Opa, tá forte aí, hein? Vai ver depois. Nome e sobrenome. Como é que é a tua convivência com a família dela? Todo mundo me ama. Se eu não tô, perguntem. O Davi, cadê o Davi? Todo mundo me ama. Todo mundo pergunta. O meu sogro me ama. A minha sogra, quando eu vou lá, faz sempre comida pra mim, me recebe bem. Se eu tô com fome, ela vai faz comida pra mim. Então é a tua sogra que tá acabando contigo? Não, ela faz por aí, ela faz minha rotina. Eu faço o meu trabalho aqui. Eu, assim, ó, venho aqui, faço trabalho firme e forte com os meus atletas. Não, mas peraí. Ela sempre pergunta, tu pode ou não pode com isso? E o meu sogro compra suco integral pra mim tomar. Suco integral? Integral. Deu vale. Calórico. Mas um pouco, né? Não. Calma, tu já tava falando aqui, ó. Ela faz salada, faz carne, faz arroz, faz feijão. Ela nunca faz besteira, essas coisas. O que é besteira pra ti? Besteira é comer um sorvete, um bolo de chocolate, que a dona Grace faz. Isso ela não faz pra mim. Ela faz pra mim, ela não faz pra ti. Tá, então, mas ela tem que faz. comer. Aí a minha sogra ela faz, só ela deixa eu comer. Ela não deixa.
Ela não deixa comer. Ela não deixa tu Ela comer. não deixa. Sim, ela diz não come, mas tu come por quê? Não, eu não como. Eu Tá, como então um pedaço. isso aí tá acontecendo por quê, então? Porque eu não descanso. Tu é ansioso? Não, porque eu não descanso. Antes eu dormia certo, agora eu tô dormindo certo. Não descansa. Agora eu durmo Então certo. explica pro pessoal aí o que o teu treinador fala pra ti. O meu treinador falou pra mim dormir. Não, agora eu durmo correto. Antes eu dormia certo. Agora eu tô dormindo correto nos horários certos, de 9 a 10 horas. Agora eu tô dormindo. Agora meu filho tá voltando no lugar. De 9 a 10 horas de sono, não das 9 às 10. Não é uma horinha de descanso. Tá? Tem que entender isso. Explica melhor isso aí, cara. Explica melhor isso aí. Cara, como é que é a tua convivência com teu padrasto? É conturbado pra quem não teve um pai desde a infância. É conturbado. Vamos lá. É porque desde pequeno eu nunca tive um pai presente. Nunca não conheço meu pai, nunca tive um pai presente. E ele é aquele pai das antigas. Aquele pai das antigas. Como é que são os pais das antigas? Só pra eu me Não, relembrar. que é um pouco que ele fala que o pai dele ensinava assim pra ele. Que quando ele chegava, como o filho não trabalha, a casa tá limpa, essas coisas. Se o filho não faz nada, o filho tem que trabalhar. Se o filho chegar a casa, tem que estar arrumado, tem que estar tudo certinho. Isso é o pai antiga. Só que é um pouco conturbado, porque às vezes não sei lidar um pouco, porque eu nunca tive um pai presente assim igual ele. Mas fora isso, ele é de boa. Ele tá sempre levando a gente pra sair, tá sempre procurando levar a gente pro pagode, alguma coisa. Sempre presente com a gente. Tá, e aí é conturbado porque ele pedia pra te lavar a louça, pra te varrer a casa. Não era dessa forma. Pra ele te dar parabéns por fazer o Não, mínimo? não era dessa forma. É porque era um pouco no começo, porque eu nunca tive um pai presente assim no começo. E ele carrega a régua é alta. É um pai presente, que desde o começo falava que tu é meu filho e eu sou teu pai. Daí eu não sabia um pouco que era isso, que eu nunca tinha um pai presente assim. Eu sempre tinha meus tios, só que eu não pegava muito o embalo, porque era mais com meus primos. Eu nunca tive um pai presente pra me ensinar o que era ser um pai de verdade presente ali sempre. E por isso que no começo foi assim, mas agora ele é mais de boa. Porque ele fala, eu faço tranquilo, normal, de boa. E tu sente que realmente ele supriu essa necessidade da tua vida? Supriu. Esse papel? Supriu. Porque quando eu precisava, ele me apoiava. Quando eu tava mal, ele via, me fortalecia, me ajudava nas coisas, estava presente comigo. Quando aconteceu alguma coisa no colégio, ele ia lá comigo no colégio. Quando eu tava mal do médico, ele faltava serviço para ficar comigo. E esse foi o pai presente que eu tive. Que eu não tive, mas é o pai que Deus me deu, foi ele. Ele que apareceu ali, foi o pai que eu tive. Então pode mandar um recado pra ele, aproveita. Salve, aí. seu Ederson Felipe Rodrigues. Meu pai, isso aí. Ah, meu pai é isso aí mesmo. É isso aí, meu pai é isso aí mesmo. Tamo fechado. Tamo fechado, meu pai. Aí o futebol Aí o futebol que me deu foi Pacheco, né? Aí o pai do futebol é ele. Não fica com ciúme, tá? Não fica. Eu só fico algumas horinhas com ele. É que foi com vocês dois, foi o que eu mais aprendi. Contigo foi mais a responsabilidade da vida, e ele também foi com mais da vida. Foi 50-50. Eles me ensinaram mais. Davi, conta pra gente como é que tu é na escola. Se for puxar da escola, antigamente, era muito barulho no começo. Eu sempre fui aquele que não ficava quieto. Eu não ficava quieto. Eu era o que passava as 2 horas, 1h30, só falando. Tanto que uma vez o diretor falou, leve esse guri no médico. Porque esse guri, ele não para quieto. O professor vê, ele tá na rua, ele tá no banheiro, ele não consegue parar quieto no lugar. Ele tá sempre pra cá, ele sempre ele tá sempre caminhando, ele sempre jogando uma bola, sempre uma coisa. Esse guri, ele não para quieto. Porque quando eu era pequeno, eu começo a falar, eu tava sempre uma coisa. Eu não conseguia parar quieto. A pessoa, tipo, tá ali escrevendo e eu ia ficar ali parado. Eu tinha que estar sempre pra lá e pra cá, eu tinha que estar na cima da mesa, sempre uma coisa. Eu não conseguia ficar parado. Eu não conseguia. Aí depois dos puxão de orelha da dona Grace, né? Aí a dona Grace deu uns puxão de orelha em mim, eu parei. Aí agora eu estudo mais, estudo em casa. Em que série tu tá? Tô no último ano. Último ano. Tá com quantos anos, Davi? Tô com 18. 18 anos no último ano. No último ano. Tá meio atrasado, né? Mas tem motivos, né? Tem motivos por quê? Vamos lá! Conte teus motivos pra gente. Foi porque eu passei praticamente um ano inteiro com os pés quebrados. Com os pés quebrados. Os dois? Eu fiquei 5 meses com um, aí depois mais 5 meses com o outro. E eu só consegui voltar faltando 1 mês pra dezembro. Que já tinha fechado as notas, fechado tudo já. Tá, vamos entender. Pera aí, vamos tentar entender esse teu caso. Tu quebrou um? Quebrei um. Mas tu tinha o outro? Tinha, beleza? Tinha 2 muletas pra andar. Até a escola e sentar. Tinha. Só que daí... Tu foi na aula? Não fui. Por quê?
Porque eu não queria. Ah, tu não queria. Tu não queria. Eu não Então nós estamos entrando no mesmo debate, aquele do, E por que do tu não? treinador. Calma Não, aí. não. O programa é meu e eu vou falar o que eu quiser, tá? E tu vai ouvir. Tá, fala. Então nós vamos entrar no mesmo sistema, aquele do treinador que não te convocava. Aquele mesmo. Vocês não fazem porque vocês não querem, não porque vocês não conseguem. Tá, mas eu Cara de tenho- pau. Tá, mas é caso, ó, pra mim ir pro colégio, eu tinha que subir 2 lombas Ah, e eu não tinha carro, meu cedo pra trabalhar. Isso era minha mãe em casa comigo. Aí pra mim subir pras 2 salas, eu tinha que subir 3 escadas. Não tinha como. Ah, não tinha como? Não tinha. Pra quem ainda não sabe, eu fiz uma cirurgia fazem 3 meses. Mas daí Eu não- fiquei impossibilitado de estar pisando no chão. Mas aí o que eu fiz? Eu moro no último andar, subia 4 lances de escadas, 45 degraus sobe, 45 degraus desce. Todo santo dia, 2 vezes ao dia. Eu podia. A criança não. É que eu tinha, Interessante, né? eu tinha 4, 5 anos, era uma criança. Ah, 4, 5 anos. 4, 5 anos. 4, 5 anos. Uma criança de 4, 5 anos não é levada na escola pela mãe e pelo pai? Não, era só mãe na época. Era só mãe. E E a mãe trabalhava, Tá aí. Aí eu não podia ir sozinho pro colégio, ela deixava sozinho. Viu? Viu o motivo? Até os 3 anos tu ia sozinho, aí depois não Não, podia. ela me levava. Ela me levava. Ó, minha avó me levava. Aí depois que minha avó morreu, ficou só eu e ela. Aí depois que minha avó morreu, ficou só nós. Isso aí. Então tá, né? Então tá, você tá me dizendo tua história triste, tá contando teus perrengues da vida. Conta mais um pouquinho sobre a tua infância, como é que ela foi? Eu, quando eu era pequeno, do primeiro aninho até os 13, eu não podia sair pra rua. A dona Grace e a dona Noemi não deixavam sair pra rua. Por quê? Aí é motivo pra falar nas câmeras. É motivo pra falar nas câmeras, não dá. Não dá. Não queira falar sobre isso nas câmeras. Aí eu ficava mais em casa. Eu era o xodó da minha avó. Eu chorava, mas eu era médico. Eu dava um. Aí ela já saía com as garras em cima da minha mãe. O que aconteceu com esse guri? Tá matar esse guri. Essa aí era o xodó da minha avó, era o xodó da família, era o mais novo da família. Aí todo mundo era da vizinha. A rua toda me amava. Eu, quando era pequeno, só no portão, e eu fiz andar de carro inteiro, só no portão. Vamos passar no mercado. Eu dava oi. E eu conseguia até dinheiro quando as pessoas estavam na rua. A pessoa no mercado pedia, ô tio, me dá R$1, me dá R$2. O tio me dava dinheiro. Aí eu vou te contar uma história, que a dona Grace, ela me quebra até hoje por causa disso. Quando, na frente da minha casa, tinha um matinho altinho assim, mais ou menos assim, ó. E ela comprava o chinelo pra mim. Aí, quando eu vi que o chinelo tava sujo, sabe o que o Davi fazia? O Davi jogava no matinho, só que não dava pra ver o matinho, que era fundo. E eu falava pra dona Grace, roubava o meu chinelo. E ela ia toda semana comprar um chinelo diferente pra mim. Até que um dia foram cortar o matinho. Depois de 1 ano, 2 anos, foram cortar o mato. Acharam mais 30 chinelos no mato escondido. E ela vai assim, ô guri, ô peixe, vem cá. Eu falei assim, você não é meu, você é de quem passa na rua. Aí vem assim, como não é teu, Davi? Aí a dona Noêmia, deixa o guri, ele é uma criança. Aí, atentada. Aí a dona Noêmia foi lá e botou embaixo da capa dela. E a tia Grace não gostava de mim. A dona Grace não encostava. Aí a minha mãe saía pra trabalhar, eu ficava com a dona Noêmia, ficava com ela, ficava com o meu avô Miguel, ficava com ele. Foi com ele o primeiro toque. Eu conheci uma bola, peguei uma bola, foi uma bola do Inter, né? Eu sou colorado fanático. A primeira bola que eu peguei foi na do Inter ainda. Uma branca do Inter ainda, em 2010, 11 por aí. Que foi quando eu ganhei a bola dele ainda, que eu treinava ainda cabeceia com ele ainda, no pátio de casa, assim. Ele foi o primeiro que me mostrou o futebol. E aí comecei, que eu já era torcedor do Inter, comecei a conhecer mais futebol. E sempre quando eu ficava em casa, eu via todo dia meus primos indo treinar. Todo dia meus primos indo treinar. E eu queria, só que eu não podia aquilo. Porque eu não deixava, eu podia, posso, não. E eu tinha que ficar jogando bola, dando chute na parede, jogando com meu avô, jogando com a minha avó, e jogando com meus amigos que iam lá em casa, que o Elton que morava lá perto da minha rua. E eu só podia fazer isso. Eu via meus primos que jogavam bola, até o Faguinho jogou aqui, eles iam todo dia pra praça treinar, todo dia, treinar falta, treinar passe, treinar chute todo dia. Eu não podia fazer. E a minha mãe não deixava. Foi comecei a jogar futebol. Aí logo em seguida o meu tio morava em cima da casa da minha avó. O meu tio morava do lado, o meu tio morava atrás. E o meu avô morava atrás. Aí
Aí foi que a minha avó morreu quando eu tinha 10 anos, que foi a pior perda. A pior perda foi a dela, que toda a família sentiu, todo mundo. Aí meu tio veio morar na casa da frente, aí meu avô já não morava mais ali. Aí a minha mãe foi morar pra casa de trás e logo em seguida o meu avô morreu. Aí todo mundo perdeu os pilares da família. Era minha avó e meu avô. Quem estava pra festa, churrasco era eles. Quem juntava pra sair pra ir ao mercado era eles. A minha mãe, quem ajudava a minha mãe era eles. Foi que eles morreram, a minha mãe ficou sem renda, ficou só eu e ela praticamente. E tipo, o meu X, a minha família tinha as coisas deles. A minha tia tinha todas as coisas deles pra fazer. Aí foi o momento que eu comecei a ficar um pouco sozinho. E eu tinha que aprender a fazer comida, tinha que fazer miojo, tinha que fazer arroz, feijão, ovo, tudo. Feijão um pouco não, foi um pouco mais tarde. Só que foi aprendendo tudo com ela. Ela me ensinou a fazer arroz, fritar bife, fazer miojo no micro-ondas, arroz no micro-ondas, tudo eu fui aprendendo. Que daí a avó morreu. Quem ficava comigo era a avó. Que daí foi o momento que comecei com 12, 11 anos, comecei sozinho. Daí ela saiu, ela trabalhava no mercado do lado, que era do mercado da Dona Rosane. Aí ela começou a trabalhar na CA. E daí ela ganhava um pouco mais e ela poderia me ajudar nas coisas. Que daí eu ia pro colégio, quando tava doente ela comprava as coisas. Mas ela sentiu a perca da minha avó e do meu avô. Ela foi sentir mais porque não, era sempre que tava ajudando ela. Era os dois. E daí depois foi só ela. Daí depois tinha meu padrasto, tudo mais. O meu padrasto foi que ajudou ela de novo. Que daí ele foi e ajudou ela a montar a nossa casa de novo, porque a nossa casa era tudo de madeira. O piso era de madeira, os pisos estavam tudo quebrados já. E tipo, quando a gente dormia, tinha gota no telhado. Chovia, parecia chover na chuva. Aí foi o momento que eu comecei a conhecer futebol, comecei a falar, lá, eu vou jogar bola e se Deus quiser eu vou estar na casa. Eu vou tirar daqui. Que era o peso que eu tinha até 4, 5 anos atrás. E ela falou, não, tira esse peso. Tu vai conseguir, só tira esse peso. Aí meu padrasto chegou, ajudou a arrumar a casa, comprou coisa nova pra casa, aí ela começou a trabalhar mais, eu também estudava, já ia sozinho pro colégio, já ajudava meu tio, já me dava um dinheiro também, já conseguia ajudar. Era pouco, mas eu conseguia ajudar ela. Aí foi assim. Aí essa foi a minha infância. A minha infância toda foi conhecer. A minha infância toda, todo mundo amava minha avó, todo gostava de mim. Tinha a Jéssica, a dona Genil, o tio Moa, que foi o primeiro pai pra mim, só que não foi foi um pai presente. Aquele pai que me levava pra sair, me levava pra jogar bola, me levava pra... Que foi um pai de criação. A minha mãe de criação, a dona Geni, eu tive minha irmã de criação, o meu irmão Cleison, todo mundo que mora aqui, até o meu barbeiro até hoje, é o namorado dela. Essa foi a minha infância toda, foi só morando na rua Santa Isabel, ali. Foi a minha infância toda, foi ali. Daí eu fugi da minha mãe pra ir pra casa da dona Geni, eu fugia só de fralda para ir pra casa de todo mundo, fugia, passava um em casa do outro. Fralda limpa, né? Fralda limpa. Aí quando tava suja, a dona Geni limpava. Que daí a mãe, que nem vou até te contar uma história. Quando a minha avó dormia, eu fugia dela pra casa da dona Geni. Pra comer o pão com mortadela. O primeiro pão com mortadela foi comer na casa dela. Primeiro o quê? Pão com mortadela foi na casa dela. Eu fugia todo dia pra ir pra casa dela. Fugia, passava o dia inteiro jogando play lá e dormia lá. E depois a avó ia acordar. Quando a mãe chegava, a mãe, cadê o Davi? Ah, tá lá na janela, cadê o Davi? Tá na Dona Rosana no mercado do lado. Ah, cadê o Davi? Tá jogando bola aqui na rua do lado. E assim foi minha infância toda. Minha infância toda foi assim, jogando bola e com a minha família. Tu já trabalhou, Davi? Fiz alguns bicos. Com 14, 16, assim. Que eu trabalhei cuidando da minha irmã, da filha da minha irmã de criação, da Jéssica. Trabalhei uma semana. E fiz uma semana de curso de barbeiro. Fiz isso. Faz algum bico, alguma coisa também pra conseguir dinheiro pra se sustentar no futebol? Eu ajudo meu tio na casa dele. Eu limpo um pouco essa casa dele. Ele me dá 50, 100 pila por semana. Aí ele me ajuda nisso. Aí, ótimo. Antes isso do que nada disso, né? né? Do que ficar só ali vagabundando parado e deitar na cama da mãe. Enquanto tem alguns que não fazem nada, ter 50 já é alguma coisa. Antes isso do que nada disso. É o que eu sempre falo. Tem que ir atrás do teu sonho. Custe o que custar. Deixando pessoas para trás, encerrando ciclos, sabe? Então, vai atrás do teu sonho, vai atrás do teu objetivo, porque isso não tem preço. Ainda não é certo que tu vai ser jogador, mas tu tá na corrida dos ratos. É isso aí. A corrida dos ratos que eu falo é todo esse ciclo, todo santo dia até a gente fazer dar certo. Não deu certo, pelo menos foi aprendizado. Você aprende muita coisa durante esse período, muita coisa mesmo. Conhece-se pessoas, muda-se o nosso foco, nossa mente, muda muita coisa. Davi, pra gente encerrar esse nosso podcast, vamos fazer um bate-bola bem rapidinho. Agora eu quero ver. Eu vou falar uma palavra e tu me rebate de primeira
tudo que tu vê pela frente. Não olha pra lá, porque é comigo que tu tá falando. É comigo o negócio. Beleza? Tá pronto? Tô. Beleza. Futebol. Paixão. Base. Responsabilidade. Pressão. A pressão. Thiago Pacheco. Calma, calma. Família. Pilar. Sonho. Futuro. Frustração. Frustração. A frustração agora me pegou nessa palavra. Frustração. Frustração. Calma. Disciplina. Constância. Liderança. Liderança. Grupo. Treinador. Treinador. Exemplo. Grupo. Grupo. União. Sacrifício. 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 Esquecer. Dinheiro. Dinheiro. Estilo. Profissionalismo. Disciplina. Futuro. Futuro. A futuro, essa última me pegou. Futuro. Bem. Sucesso. Sucesso. Vida. Isso aí. Encerramos aqui mais um episódio do Pacheco na Área. Edição de carnaval. Estamos sim no ritmo do carnaval. Semana que vem já começa tudo de novo. A vida começa sempre depois do carnaval aqui no Brasil. Ainda não sabemos o porquê, mas, né, seguimos. Mas antes, quer ver a tua marca aqui no nosso podcast? Aqui a tua marca não é anunciada, ela é lembrada, associada e respeitada. Se você quer divulgar seu negócio para um público engajado, fiel e em crescimento, entre em contato com a nossa equipe. O seu produto, a sua marca e a sua mensagem dentro de um conteúdo que gera autoridade e impacto real. Esse aqui é Davi Brum, ficamos aqui com o nosso Pacheco na Área. Até a próxima!